Corinthians foi garfado na Vila Belmiro e o Hugo Souza frangou. Fora isso, qualquer outra explicação para esse empate é oportunismo. Você ainda não conhece a Manual? Então você precisa conhecer. A Manual é uma plataforma de saúde que descomplica o tratamento para a calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos credenciados e farmácias parceiras, tudo 100% online. A calvície, ela atinge metade dos homens com até 50 anos, segundo a OMS, e a Manual já ajudou mais de 500 mil homens em sua jornada de saúde. 2026 já começou e é hora de colocar as metas em prática. Sabemos que cuidar mais da saúde e da aparência está no topo da lista da maioria das pessoas. E a Manual vai te ajudar a transformar essa meta em realidade. E não deixa sua meta de autocuidado virar uma promessa esquecida de janeiro. Aquelas promessas de janeiro que você conhece bem. Comece a agir hoje para o seu bem-estar, confiança e autoestima, tá? Acesse o site da Manual pelo link aqui na descrição, no comentário fixado. Tem o QR Code na tela para você também. Você responde um questionário de saúde, um médico credenciado avalia o seu caso e, se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada, tá? No momento da compra, use o cupom Café Setorista, que está aqui, ó, e garanta 40% de desconto no primeiro pedido. O tratamento é produzido por uma farmácia parceira e enviado com frete gratuito, com caixa discreta, sem identificação externa. É assim, ó, ninguém vê nada, meu amigo, ó, e os produtos todos aqui dentro para você, tá? Ninguém vê nada na caixa, tá tudo aqui, ó, escondidinho para você, tá certo? E você ainda conta, né, com o atendimento, meu amigo, clínico online via WhatsApp durante todo o tratamento para tirar dúvidas e ajustar o acompanhamento quando necessário, tá certo? Você não conhece a Manual? Então você precisa conhecer. Vem conhecer a Manual comigo. Na introdução eu disse que o Corinthians, ele foi garfado na Vila Belmiro. Acho que eu nunca nem falei isso aqui no canal, usei esse termo em qualquer jogo, e olha que o Corinthians já foi muito prejudicado em vários jogos, enfim, mas eu nunca usei esse termo. E acredito também que o Hugo não só falhou no gol, mas tomou um frango. O Hugo falhou nos 3 gols contra o Red Bull Bragantino, o goleiro Hugo Souza. Para mim, até aquela cabeçada do Tapia também era defensável, tá? Era defensável, não foi falha, mas era defensável. E ele falhou nos 3 gols contra o Red Bull Bragantino. E hoje ele toma um frangaço no chute do Gabriel Barbosa. Vamos lá. O Corinthians foi extremamente prejudicado pela arbitragem, tendenciosa o jogo todo, inverteu faltas, critério de cartões que eu nunca tinha visto. Por exemplo, o André tomar o mesmo cartão que a dupla de zaga do Santos, que fizeram faltas, por exemplo, na entrada da área com os jogadores do Corinthians saindo na cara do gol, sendo o último homem. São 2 lances discutíveis. Falta no André no final do primeiro tempo. Ele, para mim, se eu entendo um pouquinho de bola, ele ia sair na cara do goleiro, não tinha mais ninguém na frente dele. No segundo tempo, no final do jogo, né, também uma falta, que eu acho que foi em cima do Garro ou do Bidu? Vocês me ajudem aí. Foi em cima do Garro ou foi do Bidu? Aquela falta que o zagueiro do Santos tomou o cartão no segundo tempo. Acho que foi em cima do Bidu, né? Em cima do André de novo. Obrigado, Lucas. Verdade. Ou foi em cima do Yuri? Teve uma aqui no final no final do segundo tempo. O pessoal tá falando que foi do Yuri Alberto. É que depois o Yuri saiu para a entrada do Vitinho. Olha só, vamos lá. Essa foto aqui é do lance que originou o gol de empate do Santos. Uma vergonha. O Corinthians foi garfado na Vila Belmiro. 8 minutos de acréscimos
foi um absurdo. Não era jogo para 8 minutos de acréscimos. Não era jogo para 8 minutos de acréscimos. No lance da falta que originou o gol do Santos, o juiz tinha dado vantagem. Se o Gabigol finaliza, é gol. Se o Gabigol finaliza, é gol. Então, se fosse falta, por que ele deixou? Por que ele deu a falta? Se o Gabigol já tinha finalizado. Agora, a grande questão é, não foi falta. Não foi falta. Não foi falta. Foi um absurdo. Foi um absurdo. Não foi falta. Qualquer um vê aquilo. Qualquer um vê que não foi falta. Não foi falta. E o juiz, né, claro, marcou a falta, e na cobrança vocês já sabem o que aconteceu, né? O seu Hugo Souza, né, goleiro do Corinthians, ele simplesmente, né, engoliu um chute do Gabigol. Meu irmão, ali é bola no mínimo, ou para espalmar ou para encaixar. Não foi esse petardo todo aí que vocês estão pensando. Não foi. Nossa, não foi. Vocês estão achando que foi o Roberto Carlos que bateu a falta? Não foi. Ali a bola é do goleiro. Ali a bola é do goleiro. Ali a bola é do goleiro. Mas não foi falta. Nós estamos analisando um pós-jogo que se resume num empate grotesco, que se resume em 2 lances grotescos, um do juiz e outro do Hugo Souza. Por quê? Não é que ele deixou a bola entrar, né? Ele falhou ali no gol, mas não foi falta. Então não adianta. E aí agora vão surgir várias teses, né? Vão surgir várias teses, né? Por que o Dorival não substituiu o Hugo? Porque vão chegar umas teses absurdas, mas sem oportunismo nenhum. Desculpa. Sabe qual era o meu título? Vitória sem sustos. Corinthians vence o Santos na Vila Belmiro sem sustos. Até a falta que não existiu, que o Gabigol bateu, o Santos não assustou o Corinthians em nada. O Santos não assustou o Corinthians em nada. Não adianta falar, não assustou. Quem assustou? O segundo tempo que a gente não jogou, que jogou no primeiro, a gente teve mais oportunidades que o Santos, pelo amor de Deus. O segundo tempo que nós não jogamos 50% do que nós jogamos no primeiro tempo, nós tivemos 3, 4 oportunidades e não matamos o jogo. Nós tivemos mais oportunidades que o Santos no segundo tempo. Então, gente, meu amigo, eu não tenho outra coisa a dizer que o Corinthians foi garfado na Vila Belmiro. O Corinthians estava vencendo sem sustos até o cara decidir o jogo. O cara do jogo. Ele foi lá e decidiu o jogo. O homem decisivo do jogo. Ele foi lá e decidiu. Lucas Caneto Belotti. É o craque do jogo. Lucas Caneto Belotti. O responsável por decidir o jogo. Ou vocês acham que é o Gabigol, né? Eu fiz isso só fiz de propósito. Guardem esse nome. Guardem esse nome para sempre. Para quando tiver um jogo do Corinthians, Lucas Caneto Belotti. Um dos árbitros mais fracos da história do futebol brasileiro. Jamais vou dizer que ele garfou o Corinthians por querer, que fez por maldade. Jamais vou dizer isso, que estava embolsado. Jamais, nunca disse e nunca vou dizer. Por isso que nunca tomei um processo na minha carreira. Mas ele falhou, errou feio, ele é fraco. Ele é fraco e não acerta nada. Pior que a Edna, com certeza.
protagonista do jogo. Federação Paulista de Futebol, uma vergonha se esse árbitro não for afastado. É só pegar o que ele fez. 8 minutos de acréscimos. Cartões sem critério nenhum. Tinha jogadores do Santos que eram para ser expulsos. O André sairia na cara do brasão. Ele era para vermelho. Tudo bem, vamos discutir isso, legal. Mas tem outra coisa. 8 minutos de acréscimo de uma falta que não existiu. E outra, eu pergunto para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, respondam de coração. Deixa o like aqui, tá? Deixa o like aqui. Se naquele lance que o Gustavo Henrique cortou na bola e machucaram ele, na bola. Quem tomou a falta foi o Gustavo Henrique. Se no lance que o seu Gustavo Henrique tirou na bola, a bola sobrou pro Gabigol. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Se o Gabigol faz o gol naquele chute que ele chutou para fora, era gol ou era falta? Era gol ou era falta? Era gol ou era falta? Eu quero a resposta de vocês aqui. Hein? Não precisa falar nada, né? Vocês viram hoje o que eu trouxe no blend de informações? Cara, só informação que você vê aqui, certeira. Vamos lá. O Corinthians, ele foi negociar com o Atlético Mineiro. Assim, nunca existiu o fato dos dois times, dos dois clubes terem se acertado e o Dorival ter que aprovar a contratação. Foi ao contrário. É um nome que o Dorival encontrou no mercado e pediu para a diretoria negociar. E o Marcelo Paes foi lá e negociou. A economia que o Corinthians está fazendo, a gente, assim, vamos colocar os pingos nos is aqui. A economia que o Corinthians está fazendo e a postura do Corinthians no mercado, não é porque o Marcelo Paes chegou. O Osmar Stabile que é assim. O Corinthians não contratou no meio do ano e trouxe só o Vitinho porque era porque tinha sofrido um transfer ban. O Corinthians ficou grande parte da janela sem querer contratar, porque o Stabile queria realmente começar a gerar essa questão de economia e recusou o Biel, recusou o Elinho, as loucuras que o Soldado queria fazer. Então, quando a gente vê o Corinthians contratando jogadores modestos, isso e não gastando, isso é uma filosofia do Osmar Stabile, que por isso ele escolheu o Paes. E quando a gente vê o Corinthians negociando e contratando jogadores, igual eu vi hoje um comentário na transmissão, pô, Marcelo Paes conhecia o jogador, por isso que trouxe para o Corinthians. Quem pediu o Matheus Pereira foi o Dorival. Gosto do Marcelo Paes, acho que tem tudo para fazer um grande trabalho no Corinthians e começou bem. Mas o que eu tô percebendo é que as pessoas estão dando mérito só para o Marcelo Paes, e não é isso. O Dorival falou na entrevista exclusiva para mim, quando o Marcelo Paes chegou, ele falou, tem dois jogadores que pertenciam a vocês lá, que eu quero, que são seus dois volantes, o Matheus Pereira e o Pierre. Só veio um. Vocês lembram que ele falou mesmo, né? Ele falou mesmo. Então, assim, quem pediu o Júnior Santos foi o Dorival. Quem pediu o Alisson foi o Dorival. O Caio César, quem descobriu esses nomes? O Dorival. Tanto que o Dorival já tinha pedido pro Fabinho o Caio César. O Corinthians foi lá, fez a proposta para o Atlético Mineiro recusou um empréstimo gratuito. O Corinthians começou a discutir com o Atlético Mineiro valores e também porcentagem de salário, né? O Corinthians não tem condição de pagar 100% do salário do Júnior Santos. O Atlético Mineiro foi lá e seguiu o mesmo caminho do São Paulo e pediu o mesmo valor, informação exclusiva minha, pediu R$1,5 milhão o Atlético Mineiro, pelo empréstimo de 1 ano. O Corinthians falou, aceito pagar. Por quê? O Corinthians falou que aceita pagar. Porque o Corinthians gostou do valor, só que falou, só posso pagar parcelado. Agora, se o Atlético Mineiro aceitar as parcelas, ele vai ser contratado. No caso do São Paulo, muito parecido, o Corinthians ofereceu jogadores, ofereceu o Martins pelo Alisson, ofereceu o Alex Santana pelo Alisson, não saiu o negócio. O Corinthians fez uma proposta para o São Paulo, de R$1 milhão pelo empréstimo, o São Paulo não aceitou. O São Paulo fez uma contraproposta de R$1,5 milhão, o Corinthians falou,
só se eu puder começar a pagar, só se eu pagar esse valor no ano que vem, em 2027. O São Paulo não aceitou. Eu não sei exatamente, porque a gente também está sentado lá do lado do Paz, do Stabile, enfim, para entender. Eu não sei afirmar para vocês se foi o Corinthians que propôs o parcelamento depois do São Paulo recusar, que é o que eu acredito que foi, ou o São Paulo falou, ó, parcelado eu vendo, e o Corinthians falou, beleza, vamos aguardar.